10 anos, uma ferida sexta-feira, 23 de outubro de 2026. 21 horas e 47 minutos. Rooftop do JK Iguatemi. 27º andar. São Paulo lá embaixo brilhando como um circuito de luzes. 280 convidados. Champanhe Veuve Clicquot. Garçons circulando com gravlax. O ambiente cheirava a Tom Ford, a dinheiro novo. No centro do salão, sob um spot dourado, estava Lucas Mendes Carvalho, 33 anos. Terno Brunello Cucinelli sapato Berluti caramelo. Folder e CTO da Nel Finance, fintech que naquela manhã tinha aberto capital com valuation de 280 milhões de reais. Microfone na mão direita. Mão esquerda segurando a mão de Bárbara Lobato Drummond. 26 anos, modelo, loira platinada, Versace nude. Lucas ergueu a taça. E quero agradecer, antes de tudo, a minha mulher Bárbara, que tá comigo nessa jornada toda. Aplausos. Mentira. A maior mentira da carreira dele. Bárbara estava com Lucas havia 8 meses. Não a jornada toda. A jornada toda, os 10 anos, os miojos, as madrugadas de pitch deck, os boletos pagos com o cartão da namorada, tinha sido com outra mulher. Uma mulher que Lucas tinha deixado de mencionar. E foi nesse instante, quando Lucas dizia a jornada toda, que a porta do elevador abriu. Os passos saíram primeiro. Salto sobre mármore polido. Devagar. Uma mulher, vestido preto Saint Laurent. Cabelo cortado bob castanho escuro. 1,65 m, mas a postura ocupava 1,72 m. Pele lisa. Lábios em vermelho Mac Russian Red. Sem joia, exceto um relógio de aço. 280 cabeças se viraram. A mulher não olhou para ninguém. Caminhou em linha reta. Atravessou o salão. Parou em frente a Lucas. E sorriu. Pequeno. Calmo. Lucas ficou em silêncio. Microfone caído ao lado do corpo. Os olhos varrendo o rosto da mulher. 1, 2, 3, 4 segundos. No quarto, ele reconheceu. A taça escorregou. Caiu. Estilhaçou no mármore. O líquido espirrou no Berluti. Sabrina? A mulher ergueu a mão direita. Entre o polegar e o indicador, um anel. Prata barata. R$ 45. Comprado numa banca da feirinha de São Cristóvão em junho de 2016. O anel da promessa de casamento de um estudante de engenharia que ainda comia miojo no almoço. Oi, Lucas. Parabéns pelo IPO. Eu vim te devolver isso aqui. Pôs o anel na palma dele. Lucas não fechou os dedos. O anel ficou exposto, sob o spot dourado, na frente de 280 pessoas. Mas essa Sabrina, a mulher que 280 cabeças observavam em silêncio, não era a Sabrina que Lucas tinha deixado 18 meses antes. A Sabrina de 18 meses antes pesava 62 quilos. Cabelo enrolado sem corte. Camiseta velha. E chorou no banco de trás de um táxi durante 3 horas e 47 minutos. A viagem inteira de São Paulo até Volta Redonda na noite em que Lucas a mandou embora. Para entender essa noite, a gente precisa voltar 10 anos. A um dia de aula da USP em 2014. E voltar à pergunta que essa história inteira faz: até onde uma mulher é capaz de ir para devolver um anel de R$ 45? Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Senta comigo 1 minuto. Pega o café, ou aquela taça de vinho, hoje é sexta. Ajusta o fone. Respira. Porque o que eu vou te contar agora é a história de um amor de 10 anos. Kitnet em Vila Madalena, miojo de domingo, ônibus 477, fone de ouvido dividido na ida para USP. E também a história de uma traição que custou 280 milhões de reais. Mas é principalmente a história de uma mulher que se fez uma pergunta simples: se ele não me ama como eu sou, então quem eu preciso virar? Aperta o sininho. Deixa um like. Um aviso, gente. Essa história pode tocar em quem já amou 10 anos e foi deixada quando o outro chegou.
Se for você, eu peço desculpa antes. E peço para ficar até o fim, porque o fim pode ser o pedaço que você precisa ouvir. Vamos lá. Vamos voltar. Março de 2014. Quarta-feira. 4:12 da tarde. Saguão da Politécnica da USP. Quente 32 graus em São Paulo, ar-condicionado quebrado havia uma semana. Cheiro de papel velho e tinta de impressora. Estudantes correndo, mochilas pesadas, todo mundo atrasado para alguma coisa. Na fila do Xerox, Sabrina Furtado Pinheiro estava em pé. 20 anos. Calouro de cinema, recém-chegada do interior de Volta Redonda. 2 meses em São Paulo. Cabelo castanho num rabo de cavalo torto. Camiseta da banda Los Hermanos. Tênis Converse gasto. Mochila Kipling de segunda mão. 62 quilos. Na mão, um roteiro de 47 páginas. Trabalho final de roteiro básico 1. Entrega às 8 da manhã do dia seguinte. A funcionária do Xerox suspirou. Moça, acabou a tinta da máquina 2. A 1 tá sem papel a 4. Volta amanhã. Sabrina olhou pro relógio. O estômago apertou. Mas, eu tenho que entregar amanhã às 8. Não posso fazer nada, moça. Os olhos de Sabrina ficaram molhados. Pensou em ligar pro professor, pedir prazo, sabia que ele não daria. Era o famoso Castro, do departamento de cinema, conhecido por reprovar quem entregasse atrasado. E foi nesse instante que uma voz, atrás dela, falou: Calma, tem outra Xerox no CRUSP. 5 minutos andando. Eu tava indo lá. Vamos. Sabrina virou. Atrás dela, um rapaz. 20 anos também. Calouro de engenharia elétrica. Camiseta cinza simples, calça jeans, mochila Targus. Sotaque mineiro. Lucas Mendes Carvalho. Sério? Sério. Vamos. Caminharam 11 minutos atravessando o campus. Sabrina contou, sem perceber, era o filme de tese sobre uma menina interiorana. Lucas ouviu, fez pergunta inteligente, riu de uma piada dela. No Xerox do CRUSP, deu certo. 47 páginas, R$4. Sabrina abriu a carteira. Tinha R$2,50. Lucas, sem comentário, tirou R$5 do bolso. Pagou. Pegou R$1 de troco. Não cobrou. Era a primeira vez, na vida adulta de Sabrina, que alguém pagava R$4 por ela sem cobrar. Sem cara feia. Sem registro mental. Ela nunca esqueceu, junho de 2014. 3 meses depois. Bastiões da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 5 da tarde. Chuva tropical bateu de surpresa, daquelas que entram em 3 minutos e ninguém esperava. Sabrina e Lucas, voltando de um seminário interdisciplinar, se abrigaram debaixo da única coisa disponível, o guarda-chuva pequeno dela. Ficaram apertados. Os ombros encostando. Lucas, olhando para ela. Sabrina, eu posso fazer uma coisa idiota? Sabrina sorriu. Pode. Beijou. Foi simples. Sem trilha sonora. Sem fogos. Mas foi o beijo que dividiu a vida dela em antes e depois. No início de 2015, dividiram uma kitnet em Vila Madalena. 28 metros quadrados. Aluguel R$1.400, 700 cada. Cozinha com 2 panelas. Geladeira de solteiro. Colchão de casal das Casas Bahia em 12 prestações de R$108. E, na parede, um papel A3 colado com fita crepe. O plano. Escrito a caneta hidrocor, alternando azul e vermelho. Lucas, formatura 2019. Itaú 2 anos. Startup em 2021. Sabrina, freelance roteiro a partir de 2018. Parar de aceitar os 300 da mãe até o fim de 2017. Casamento, 2024. Primeiro filho, 2026.
Casa própria em Pinheiros, 2028. Riam do plano toda noite antes de dormir. Acreditavam. 2017 chegou pesado. O pai de Lucas, Roberto Carvalho, engenheiro civil aposentado em Belo Horizonte, perdeu R$300 mil investindo em loteamento que faliu. Os R$1.800 que mandava todo mês pro filho secaram da noite pro dia. Lucas pensou em trancar. Sabrina não deixou. Naquela época, Sabrina ganhava R$2.500 como assistente de produção numa produtora pequena de Pinheiros. Pegou os 6 meses de aluguel sozinha. Pagou. E, sem dizer nada a Lucas, começou a cortar. Parou de comprar livro novo, só sebo. Comeu miojo 4 dias por semana. Recusou 7 aniversários de amigos para não gastar com bolo, presente, Uber. Vendeu 2 calças num brechó da Augusta por R$40 cada. Caminhou para a USP em vez de pegar ônibus por 3 meses, economia de R$180. Lucas só descobriu um ano depois, abrindo por acaso uma planilha Excel dela. Lá estava tudo, linha por linha. Lucas chorou em silêncio na cozinha enquanto ela dormia. Em junho de 2016, Lucas, 23 anos, fez uma coisa que ainda não tinha tido coragem de fazer. Foi à feirinha de São Cristóvão num sábado. Sozinho. Comprou, numa banca de prata folheada, um anel simples, R$45. Levou Sabrina para almoçar na Praça do Patriarca, no centro. No meio do almoço, no banco de pedra, em pleno horário comercial, ajoelhou. Sabrina, esse não é o anel definitivo, mas é a promessa. Quando eu tiver dinheiro eu troco por um de verdade. Sabrina chorou. Tirou o anel da caixinha, colocou, beijou Lucas com a praça inteira olhando. Aquele anel ia voltar uma noite, 10 anos depois. Mas isso ela ainda não sabia. Em 2018 Sabrina formou em cinema. Não achou emprego em filme. Aceitou ser assistente de produção numa agência publicitária pequena de Vila Olímpia. R$3.200. Detestava, mas continuou. Em 2019, Lucas formou na Politécnica. Itaú Asset Management. R$8.500 de salário inicial. O rosto dele mudou desde a primeira semana. Sabrina não viu, ainda. Naquela mesma noite, Lucas chegou em casa com a carta de oferta na mão. Pediram pizza Brás pela primeira vez em 2 anos. Abriram um caselério Del Diablo de R$49. Sentaram no chão da kitnet. Lucas brindou. Sabrina, quando eu chegar lá, a gente vai ter tudo. Eu prometo. Você foi a única que ficou comigo quando eu não tinha nada. Sabrina sorriu. Sem pressa. Sem ambição. Sem cobrança. Eu não tô esperando, Lucas. Tô só feliz. Lucas brindou de novo. Bebeu. Não percebeu, naquele instante, que tinha acabado de receber a coisa mais rara do mundo, ser amado sem condição. E ainda não sabia que, dali a 5 anos, ia jogar isso fora. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Eu quero que você reescute, mentalmente, a última frase de Sabrina. Eu não tô esperando, Lucas. Tô só feliz. Essa frase, gente, é uma raridade. É uma das frases mais bonitas e mais perigosas que existem numa relação. Bonita porque é amor sem cobrança, sem pressa, sem expectativa. Perigosa porque, e essa é a verdade dolorosa. Amor sem cobrança costuma ser o mais fácil de ser subestimado. Justamente por não pedir nada, ninguém vê o tamanho. Eu pergunto, olho no olho, você já amou alguém assim? Sem esperar, sem cobrar? Já alguém te amou assim? Conta aqui nos comentários, eu leio cada um. E uma promessa para a próxima cena. O próximo capítulo é onde a cor começa a mudar. Lucas começou a ganhar dinheiro. E quando o homem cresce, gente bem, vamos ver juntos. Vamos lá. O tempo passou. Não passou rápido. Não passou devagar. Passou, como passa numa relação que está se desfazendo em silêncio enquanto os dois ainda dormem na mesma cama. 5 anos, 60 meses, e um catálogo silencioso de pequenas rachaduras. 2020. A pandemia. Lucas no Itaú virou home office.
Sabrina na agência publicitária foi demitida na primeira leva, corte de custo, sem nada pessoal. R$ 4.000 de rescisão. Em maio, Lucas pagou o aluguel sozinho pela primeira vez em 5 anos. Foi a primeira briga deles em 6 anos. Não foi grande. Não foi grito. Foi um suspiro. Lucas, jantando, olhou pro extrato, olhou para Sabrina, e disse, tu vai voltar a ganhar logo, né? Sabrina parou o garfo no ar. Sentiu o sangue subir pelo pescoço. Lucas. Eu tô mandando currículo. Tem pandemia. Não, eu sei. Eu sei. Esquece. Mas não esqueceu. Aquela noite, Lucas anotou mentalmente uma coisa que nunca tinha pensado em 6 anos. Eu tô bancando ela. E uma vez que esse pensamento entra na cabeça do homem, gente, ele não sai mais. 2021. Anel Finance. Lucas saiu do Itaú. Lançou Anel Finance, fintech de crédito B2B. Captou R$2 milhões com Henrique Salles, investidor anjo Fundo Aurora Ventures. Sabrina ajudou em tudo. Roteiro do vídeo de pitch, 3 versões, 8 noites de trabalho, sem cobrar. Pitch deck de 42 slides, revisão de português, layout e narrativa, sem cobrar. Quando Lucas registrou a sociedade, Sabrina não estava no cap table. Lucas, eu também não tô aqui, né? Sabri, vai dar tempo. Você entra quando der certo. Por questão tributária agora não dá. Confia em mim. Sabrina confiou. 2022. O salto. Em 14 meses, a Anel Finance saltou de 8 milhões para 45 milhões de valuation. Lucas comprou um apartamento de 110 metros quadrados em Pinheiros. R$1.800.000. Escritura no nome dele. Por questão tributária, amor. Depois a gente coloca em conjunto. Sabrina não desconfiou. Mudou-se com ele. Continuou pagando a metade das contas, luz, água, mercado. Continuou lavando a louça depois do jantar. Continuou amando como amava em 2014. Lucas, não. Setembro de 2022. Aniversário de 30 anos de Lucas. 60 convidados. Restaurante deu AM fechado pro evento. Colegas da Faria Lima, 2 sócios da Aurora, 3 caras do MBA do Insper, Fundo Private Equity, um par de jornalistas de tecnologia. Sabrina, num vestido azul marinho de R$280 comprado na Renner, tinha gasto 3 horas se arrumando. Achou que estava bonita. Henrique Salles, o investidor, chegou. Apresentou a esposa, Carolina Linhares, modelo da agência Way, 1,78 m, cabelo loiro escovado, vestido Yorani. Pela primeira vez na vida, Sabrina sentiu uma coisa nova: eu não pertenço a esse quadro. No fim da noite, Lucas, meio bêbado de Velve, passou a mão na cintura dela e sussurrou. Sabri, talvez próxima vez você queira investir um pouco mais no look. Esse pessoal repara. Sabrina não respondeu. Em casa, naquela noite, chorou no chuveiro com a água ligada para Lucas não ouvir. 2023. O Cardio. Lucas começou a ir toda quarta-feira à academia da cidade Jardim Tower. Saía às 6 da manhã. Voltava às 9 da noite. Sabrina perguntou. Mas tu nem gostava de academia. Lucas, enxugando o suor com a toalha. Tô tentando me cuidar, amor. Você devia também. Foi a primeira vez, em 9 anos, que Lucas comentou sobre o corpo dela. Sabrina pesava 62 quilos. 1,65 m. Estava normal. Mas a frase ficou. Daquela noite em diante, toda vez que Sabrina passava em frente a um espelho, lembrava de Lucas dizendo você devia também. 2023, fim do ano. Os brinquedos. Lucas comprou um iPhone 15 Pro Max. Um Apple Watch Ultra. Um Audi A5 cinza fosco, R$480.000 à vista. Um Tag Heuer Carreira de 50 mil. Sabrina ainda usava um iPhone XR de 2019. Por que você não troca, Sabri? Lucas perguntou frio. Não preciso, amor. Funciona bem.
Sabrina, a gente não é mais desses tempos. Desses tempos. Sabrina ouviu cada sílaba. A gente não é mais desses tempos. Mas ela ainda era. Ela ainda era exatamente desses tempos. E talvez Lucas estivesse dizendo, sem querer, que ela tinha ficado para trás. Março de 2024. A Folha. Lucas foi convidado para um perfil de empreendedor na Folha de São Paulo. Fotografar no apartamento. Sessão de 2 horas. No fim, o fotógrafo perguntou: quer um clique com a família? Fica bonito no perfil. Lucas olhou para Sabrina, sentada no sofá de canto, em silêncio. Hoje não. Talvez próxima. Sabrina ouviu. Não disse nada. Mas naquele instante, ela soube. Lucas tinha vergonha de mostrá-la. Naquela mesma semana, Sabrina, cansada, fez a última tentativa. Lucas, e se a gente casasse? A gente prometeu para 2024. Já é 2024. Lucas largou o notebook. Suspirou. Sabrina, agora não é o momento. A startup está numa fase crítica. Casar agora ia desviar foco. Daqui a 1 ano, 2 no máximo, a gente faz tudo direito. Sabrina engoliu. Concordou com a cabeça. Foi a última vez que ela perguntou. Na sexta seguinte, Sabrina almoçou com Marília Tavares Rocha, amiga desde os tempos da kitnet da Vila Madalena, hoje dermatologista em Vila Mariana. Brunch no Santo Grão, em Pinheiros. Marília mexeu o cappuccino. Olhou para Sabrina. Sabri, eu vou falar uma coisa que eu não devia. Mas eu vou. O Lucas mudou. Você não tá vendo. Mas eu vejo. Sabrina recusou. Mari, ele só tá estressado. Vai passar. Marília pôs a colher na pires. Olhou nos olhos de Sabrina. Sabri. Quando o homem cresce e a mulher fica do mesmo tamanho, o problema vira o tamanho dela. Nunca o crescimento dele. Sabrina não respondeu. Mas a frase entrou. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Você reparou nas frases? Volta 2 minutos no áudio se quiser. Não é o momento. Você devia se cuidar. Esse pessoal repara. A gente não é mais desses tempos. Talvez próxima. Cada uma sozinha não é nada, gente. É comentário casual, parece. Mas, juntas elas viram um plano de fuga sendo escrito em letra invisível. O homem já tinha decidido ir embora. Ele só ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Esperava cansar a Sabrina para ela mesma sair primeiro. Esperava virar o vilão menos visível. Eu pergunto para você que tá ouvindo, olho no olho, você já reconheceu essas frases na boca de alguém? Ditas para você ou para uma amiga? Conta nos comentários, eu leio. E se essa cena tá doendo agora, deixa um like. Eu sei que dói. Eu também já passei. Próximo capítulo, Bárbara Lobato Drummond entra em cena. Vamos lá. Maio de 2024. Pitch Vente do Endeavor, no auditório do JK Iguatemi. Lucas estava no palco. 140 investidores na plateia. Apresentação de 15 minutos. Neo Finance projetando 68 milhões de valuation pro Round B. Na fila do Candá, uma mulher levantou a mão. 26 anos. 1,75 m. Vestido reformation cor de creme, salto aquazura caramelo. Loira platinada, pele bronzeada, mandíbula esculpida. Bárbara Lobato Drummond. Filha de empresário do agro, formada em FGV, modelo da Way, 380 mil seguidores no Instagram. Lucas, parabéns pela apresentação. Eu queria entender melhor o CAC do produto B2B versus o do B2C. Como vocês estão modelando o blended? Pergunta inteligente. Pergunta que custou 3 horas de pesquisa antes do evento. Lucas respondeu, bem, mas ficou com o nome dela na cabeça. Em junho, Bárbara mandou DM no Instagram. Adorei sua pitch. Posso te chamar para um café? Estou pensando em investir no seu Round B. Lucas, com o ego inflado pela palavra investir, aceitou. Mentira. Bárbara não tinha capital para investir. A família dela em caixa tinha 3 milhões, não chegava perto de um cheque de Round B. Mas o pretexto serviu para abrir a porta.
E Bárbara sabia, desde o primeiro instante, que a porta que ela queria abrir não era a do round B, era a do quarto. Em julho, cafés viraram 4. Eslovaquinha em Pinheiros. Bistrô no Itaim. Dose Bar. E, na quarta vez, jantar no apartamento de Bárbara em Vila Olímpia. Lucas foi. Naquela noite, não voltou para casa. Sabrina mandou às 23h40. Amor, tu tá bem? Tu não vem? Lucas respondeu às 23h53. Reunião emergencial em SP. Durmo no escritório, amor. Beijos. Foi a primeira mentira direta dele, em 10 anos. Em agosto, Lucas começou a assumir 3 noites por semana. Reunião com Singapore. Jantar com investidor canadense. Workshop de inteligência artificial em São Paulo. Sabrina começou a desconfiar, não com fúria, com calma, como quem confere um diagnóstico. Foi ao Instagram de Bárbara. Achou um story arquivado de uma terça-feira, taça de champanhe em close e atrás, à esquerda, uma mão masculina segurando outra taça. No pulso, um tag "Eu er carreira". Aquele tag "Eu er". O que Sabrina, com economia de 6 meses, tinha dado para Lucas no aniversário de 30 anos. Sabrina tirou o screenshot. Salvou numa pasta no celular, documentos. Não falou nada. Esperou. Em setembro, Sabrina entrou no extrato do cartão de crédito conjunto, Black do Itaú em nome de Lucas, adicional no nome dela. 4 lançamentos chamaram atenção. Hotel Fazano Itaim, R$ 8.400. Hotel Unique Jardins, R$ 12.700. Pousada Estrela d'Água Trancoso, R$ 19.300. Restaurante Sky, R$ 7.600. R$ 48.000 em 4 meses. Sabrina fechou o app. Lavou a louça. Não chorou. mas guardou tudo. Imprimiu, em silêncio, no quincos da esquina. Pôs no envelope amarelo. Esperou. 15 de outubro de 2024. Terça-feira. Sabrina cozinhou. Macarrão à carbonara, do jeito que Lucas gostava, bacon italiano, ovo gema, parmesão grana padano, um fio de pimenta do reino moída na hora. Pôs a mesa para 2. Acendeu uma vela. Sentou. Esperou. Lucas chegou às 22. Tinha cheiro de outro perfume. Amor, eu já comi. Sabrina respirou. Não chorou. Se levantou. Lucas, senta. A gente precisa conversar. Lucas sentou. Sabrina tirou da bolsa 3 coisas. Pôs sobre a mesa, uma ao lado da outra. O screenshot do story do tag "Eu er". A folha impressa do extrato com os 4 hotéis circulados em vermelho. E o anel de prata de R$ 45. Há quanto tempo, Lucas? Lucas ficou em silêncio. 8 segundos. Não negou. Sabrina, eu ia te falar. Sabrina, escuta. A gente cresceu junto. Eu te amo. Mas eu não tô mais apaixonado. E eu não posso fingir mais. Apaixonado por ela? Sim, talvez. Eu não sei. Mas eu sei que esse relacionamento já era. Sabrina olhou pra ele. Por uns 3 segundos. Depois fez a pergunta mais difícil da vida dela. Lucas, era ela só? Ou eu mudei pra você ficar pequeno demais? Lucas, meio bêbado de vinho do jantar fora, sem o filtro de sempre, respondeu sem pensar. Sabrina, você não mudou. Esse é o problema. Eu mudei. Eu cresci. E você? Continua sendo a Sabrina de Volta Redonda. E eu já não sou mais o cara da kitnet da Vila Madalena. A frase entrou como faca. Sabrina não chorou. Não na frente dele. Apenas levantou. Pegou uma mochila no quarto, a Targus velha que ela tinha desde a USP. Pôs 3 peças de roupa. O notebook. A carteira. O passaporte. Deixou tudo mais. Os 9 anos de livro de cinema. Os DVDs do Truffaut. Os roteiros impressos em papel jornal. As fotos da Praça do Patriarca. O cobertor xadrez que ela tricotou em 2017. Tudo. Ao passar pela mesa, parou.
Pôs o anel de prata de R$ 45 ao lado das duas folhas. Tu fica com isso. É teu. Sempre foi. Saiu. Pegou o primeiro táxi que viu. Motorista 60 anos, gordinho, gentil, óculos de leitura no painel. Olhou Sabrina pelo retrovisor. Não perguntou nada. Volta Redonda. Avenida Souza Cardoso, 314. Pode ir pela Dutra. Vai dar quase R$ 400, moça. Tá bom. Saíram. 3 horas e 47 minutos. Sabrina chorou no banco de trás durante quase todo o trajeto. Em silêncio. Sem soluço. Só lágrimas escorrendo no rosto, secando na blusa. O motorista do outro lado do retrovisor olhou. Não falou. Pôs uma rádio MPB em volume baixo. Caetano. Sozinho. No último pedágio, perto de Resende, ele finalmente quebrou o silêncio. Filha. Qualquer dia ele vai entender o que perdeu. Mas você não pode esperar isso. A vida não dá pra ficar esperando o outro acordar. Sabrina engoliu. Sussurrou um obrigada. Chegou em Volta Redonda às 3h30 da madrugada. Pagou R$ 420 mais 50 de gorjeta. O motorista deu um aceno triste. Subiu os 3 degraus da casa de Dona Inês. Bateu a campainha. A mãe abriu com camisola e cara de sono. Olhou a filha. Não perguntou nada. Abriu os braços. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Eu preciso parar com você. Eu cresci. Você continua sendo a Sabrina de Volta Redonda. Essa frase, gente. Essa frase é a frase que muitas mulheres já ouviram, com essas palavras ou outras parecidas. Você ficou pequena pra mim. Eu mudei e você não. Você parou no tempo, amor. Eu pergunto, olho no olho, você já ouviu uma frase parecida? Ou conhece quem ouviu? Conta nos comentários, eu leio cada um. Cada um. E presta atenção, essa frase do Lucas, essa frase exata, é a frase que vai empurrar Sabrina para uma decisão que vai definir toda a história. A decisão que essa narração inteira gira em torno. Para entender o que vem depois, gente, segura essa frase no peito. Próximo capítulo, o fundo do poço. E o começo da virada. Vamos lá. A primeira semana em Volta Redonda foi uma queda em câmera lenta. Sabrina dormiu na cama de quando tinha 17 anos. Lençol antigo da tia Maria. Travesseiro com cheiro de naftalina. Quarto pequeno, parede pintada de azul claro descascando, foto de formatura do ensino médio na cômoda, Sabrina sorrindo, 17 anos, sem saber que ia amar um homem por 10 anos e ser jogada fora numa terça-feira. Não comeu por 4 dias. Dona Inês, 62 anos, costureira aposentada, olhava da porta. Punha um prato de canja no criado mudo. Sabrina não tocava. A canja virava sopa fria. Em 2 semanas, Sabrina perdeu 5 quilos. Dona Inês, na sexta-noite, ligou para Marília Tavares Rocha, a melhor amiga de Sabrina desde a kitnet, hoje dermatologista em Vila Mariana. Marília pegou o primeiro voo da Azul de Congonhas para o Galeão. Alugou um carro. Dirigiu até Volta Redonda. Ficou 5 dias. Foi na quarta noite, dezembro, que Sabrina sentou perto da janela do quarto. A janela dava para o pequeno quintal de cimento da casa. Lá fora, o céu estava preto. Uma lâmpada amarela do poste piscando do outro lado da rua. Sabrina ficou em silêncio. Olhando. Por uns 20 minutos, a cabeça dela foi a um lugar escuro. Pensou em coisas que ela depois não ia querer dizer para ninguém. Pensou que talvez fosse mais fácil, que talvez desligar, que talvez parar. Mas no meio desses minutos, 3 coisas atravessaram o pensamento dela. A primeira foi o rosto da mãe, Dona Inês, na cozinha, descascando uma laranja em silêncio, esperando a filha melhorar. A segunda foi um cachorro vira-lata chamado Pingo, que ela tinha tido aos 11 anos, e que tinha morrido nos braços dela em 2009. Pingo morreu lutando. Pingo nunca teria desistido. E a terceira mais funda, não vou dar essa satisfação a ele. Sabrina levantou. Foi até o banheiro. Ligou o chuveiro. Tomou banho de água quente.
Lavou o cabelo pela primeira vez em 11 dias. Trocou de roupa. Voltou pro quarto. Dormiu, sem pesadelo pela primeira vez. Na terceira semana, num domingo de manhã, Sabrina abriu o Instagram pela primeira vez desde a viagem de táxi. Lucas tinha postado. 3 semanas depois da separação. 3. Foto profissional fundo desfocado de Pinheiros. Lucas e Bárbara abraçados, ela rindo, ele beijando a têmpora dela. Caption: começo de capítulo novo. Grato por ter você. 28.000 curtidas em 4 horas. E no dedo anelar de Bárbara, brilhando sob a luz, um solitário Tiffany. Sabrina não era leiga. Tinha trabalhado em produtora de comercial de joia. Reconheceu de longe, 3 quilates, ouro branco. R$70.000, mínimo. 70 mil. Lucas tinha comprado um anel de R$70 mil para Bárbara em 3 semanas. Em 8 anos com Sabrina, ele tinha comprado um de 45. Sabrina fechou o Instagram. Foi ao guarda-roupa. Tirou um álbum de papel daqueles antigos com folhas plásticas, da época em que se imprimia foto. Abriu na metade. Foto de 2016. USP. Ela e Lucas no jardim da Faculdade de Filosofia. Ela com 60 quilos, cabelo no vento. Lucas beijando a testa dela. Sabrina olhou 3 minutos. Depois fechou. Voltou ao Instagram. Procurou o perfil de Bárbara. 380 mil seguidores. Bárbara em Trancoso. Biquíni Lenine Niemeyer. 1,75 m. 55 quilos. Pernas de 1,08 m. Bumbum redondo, esculpido. Mandíbula em V, nariz pequeno. Cabelo loiro escovado. Sabrina se levantou. Foi pro banheiro. Trancou a porta. Tirou a camiseta. Tirou o sutiã. Ficou em pé na frente do espelho. 1,65 m. 57 quilos depois do estresse. 29 anos. Estrias na pele da barriga, da época em que comia miojo na kitnet. Seios levemente assimétricos. Nariz um pouco grande. Queixo um pouco recolhido. Pele cansada. E uma frase saiu da boca dela em voz alta. Ela mesma se ouviu falar. Se eu tivesse o corpo dela, ele não teria saído. Silêncio. Depois, 2 segundos depois, outra frase. Não. Se eu tivesse aceitado quem eu sou, eu não tinha investido 8 anos esperando ele me amar como sou. Foi a primeira vez, em 29 anos de vida, que Sabrina percebeu uma verdade. O problema não era o Lucas. O problema era que ela tinha sido mole demais por tempo demais. Marília voltou à volta redonda na 4ª semana. Trouxe um livro, O Corpo Cura, da psicóloga Carla Vasconcelos. E trouxe dentro do livro um cartão de visitas. Doutor Cipriano Bittencourt Avelar, cirurgião plástico, Clínica Bittencourt, Itaim Bibi. Marília, Sabri, eu não tô te dizendo pra fazer nada. Mas eu deixo isso aqui, pra você saber que existe opção. Se um dia você quiser mudar, não pra ele, pra você. Sabrina pegou o cartão. Pôs debaixo do travesseiro. 3 semanas depois, Sabrina pegou um ônibus rodoviário para São Paulo. Subiu até a Clínica Bittencourt em Itaim Bibi. 14º andar. Doutor Cipriano. 49 anos. Óculos de aro fino. Sem soberba. Sabrina sentou. Foi direta. Doutor, eu fui traída. Ele falou que eu fiquei pequena. Eu quero virar grande. Cipriano segurou. Olhou. Por uns 10 segundos. Sabrina, eu vou te perguntar uma coisa. Você responde com calma. Você quer mudar para ele te ver de outro jeito? Ou para você se ver de outro jeito? Sabrina pensou. 30 segundos longos. Doutor, a verdade? Hoje é para ele. Eu quero que ele veja o que perdeu. Que ele sinta inveja. Que ele se arrependa cada noite que dormir. Cipriano sorriu. Pequeno. Sem julgamento. Honesta. Bom. Mas eu vou te dizer,
se você fizer só por ele, vai ser desperdício. Vamos fazer o seguinte. Eu opero. Mas você paga com uma condição. Durante todo o processo, você faz terapia com a doutora Lúcia Benvenuti. Mesmo prédio. Se aceitar, começamos. Se não, te indico outra clínica. Sabrina aceitou. O plano foi montado. Rinoplastia. Mentoplastia. Lipoescultura HD. Mamoplastia com simetrização. Bichectomia. Botox e harmonização. Total, R$140 mil. Timeline, 14 meses. Sabrina tinha 32 mil de poupança. Pegou 50 mil emprestados no Itaú a parcelar em 60 vezes. Marília, sem dizer nada, transferiu os 58 mil que faltavam, 36 prestações, sem juros, sem pressa, sem cobrança. Antes da primeira cirurgia, Sabrina sentou na poltrona da sala de espera do bloco cirúrgico. Roupão azul, touca branca. Tornozeleira identificadora. Dona Inês sentada ao lado, sem maquiagem. Sapato fechado, camisa simples. As mãos no colo. Filha. Eu não concordo, mas eu tô aqui, porque mãe não abandona, mãe acompanha. Sabrina pegou a mão calejada da mãe. Apertou. Não chorou. A enfermeira chamou. Sabrina entrou. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Eu quero que você grave a pergunta do Dr. Cipriano. Para ele te ver, ou para você se ver? Essa pergunta, gente, é a pergunta moral da história inteira. Não é só uma pergunta de cirurgia. É a pergunta que toda mulher e todo homem precisariam se fazer antes de qualquer mudança grande na vida. Sabrina respondeu com honestidade rara, para ele. Mas presta atenção. E aqui é onde a história fica linda. Esses 14 meses de bisturi e terapia vão mudar a resposta. Devagar. Sessão por sessão. Cicatriz por cicatriz. Eu pergunto, você já fez alguma coisa grande para impressionar outra pessoa e descobriu, no meio do caminho, que estava fazendo para você mesma? Conta nos comentários. Eu leio cada um, sério. Próximo capítulo, a transformação. 14 meses. Vamos lá. A transformação tem 4 fases. Não foi linha reta. Não foi novela. Foi descida lenta, sangue, gás e uma mulher tentando lembrar quem ela era enquanto outra mulher nascia em cima dela. Fase 1, meses 1 a 3. O corpo começa. Em janeiro de 2025, Sabrina entrou no bloco às 7h12 da manhã. Rinoplastia e mentoplastia na mesma sessão. 4 horas e meia de procedimento. Ao acordar, o rosto inteiro envolto em curativo. Bandagem por 21 dias. Sabrina não olhou no espelho durante 18 desses dias. Tinha medo. Pôs uma toalha branca cobrindo o espelho do banheiro. Trocou de roupa de costas. Não tirou foto. No 21º dia, Cipriano retirou as últimas fitas. Sabrina ficou em pé na clínica, frente ao espelho de corpo inteiro. Olhou. Chorou. Não chorou porque ficou feia. Chorou porque não se reconheceu. A doutora Lúcia Benvenuti, terapeuta, entrou na sala. 52 anos, óculos pequenos, voz pausada. Sentou ao lado. Sabrina, hoje você descobriu que rosto é identidade. E identidade dói pra mudar. Vamos lá. Foi a primeira sessão de muitas. A lipoescultura HD veio 45 dias depois. 28 dias de cinta compressiva. Drenos. Roxo da costela até o joelho. Dor que tirava o sono. Toda noite, Sabrina chorava no travesseiro. Não pela dor física, pela dor de saber que tinha posto seu corpo num cassino apostando contra um homem que talvez nem se lembrasse mais dela. A mamoplastia veio 2 meses depois. 14 dias deitada de costas, sem virar. Marília tirou folga de 8 dias da clínica de dermato para cuidar dela. Fase 2, meses 4 a 7. A alma começa.
Foi nesse período, gente, que aconteceu a parte mais importante da história. Não foi cirurgia. Foi terapia. 2 vezes por semana, Sabrina subia até o 13º andar do prédio em Itaim, sala da Lúcia. No 3º mês, Lúcia perguntou: O que você vai fazer quando ele te ver nova e quiser voltar? Sabrina, ainda com bandagem no abdômen, respondeu sem pestanejar: Eu vou aceitar e fazer ele sofrer. Lúcia notou. Sorriu sem julgar. Não comentou. No 4º mês, perguntou de novo. Mesma pergunta. Não sei. No 7º mês, perguntou pela 3ª vez. Sabrina dessa vez demorou. Olhou para a janela. Pensou. Respondeu: Eu não vou voltar. Mesmo que ele queira. Lúcia inclinou-se na cadeira. Por quê? Sabrina respirou fundo. Porque ele me amou quando eu era Sabrina velha. E me deixou quando eu era Sabrina velha. Se ele me quiser nova é pelo errado. E eu não vou ser amada pelo errado de novo. Silêncio. Lúcia tirou os óculos. Limpou. Recolocou. Sabrina, você acabou de virar a esquina. E era verdade. Foi nesse instante, na sala daquela terapeuta, que a vingança parou de ser fora e virou dentro. Sabrina não precisava mais de Lucas vendo que perdeu. Ela precisava de si mesma vendo que era capaz de se erguer sozinha. A vingança virou autoconstrução. E isso é uma coisa muito mais perigosa para o vilão. Porque vingança que vira autoconstrução não tem cura. Ela só cresce. Fase 3, meses 8 a 11. A obra começa. Em agosto de 2025, ainda em recuperação da bichectomia, Sabrina abriu uma conta no Instagram. Nome, @renascida.oficial. Avatar, uma silhueta de mulher de costas sem rosto. Bio, tô virando a Sabrina que eu seria se ninguém tivesse me falado pra ser pequena. Postou 3 vídeos curtos sobre cicatrização, sem mostrar rosto, voz suave sem trilha. 50 seguidores na primeira semana. Em setembro postou um vídeo diferente, sem mostrar rosto. Apenas voz, ela lendo, devagar, uma carta que tinha escrito para Sabrina velha. Carta de 5 minutos. Falava sobre miojos, sobre kitnet, sobre um anel de R$ 45, sobre amar 10 anos um homem que nunca soube o tamanho do que recebia. O vídeo viralizou. 4.700.000 visualizações em 11 dias. Os comentários 250.000 eram de mulheres dizendo: sou eu, esse texto é meu, você acabou de descrever minha vida. Marcas começaram a procurá-la. Clínica de skincare, marca de cosmético brasileiro, pequena rede de pilates. Cachê, 15, 20, 30 mil reais por post. Em outubro, Sabrina abriu produtora. Renascida Filmes. 3 funcionários. Marília virou sócia minoritária, investiu R$ 200 mil. Pouco depois, lançou o primeiro curta, Kitnet. 15 minutos. Uma estudante de cinema do interior e um estudante de engenharia, 10 anos juntos, 18 metros quadrados em Vila Madalena. O curta venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Tiradentes. A imprensa pediu entrevista. Sabrina recusou. Ainda não. Fase 4, meses 12 a 14. A mulher final. A última cirurgia foi em janeiro de 2026. Harmonização facial. Botox sutil. Cipriano fez questão de uma coisa durante todos os procedimentos: não apagar Sabrina. Não fazer dela uma boneca. Não fazer dela uma Bárbara qualquer. Cipriano deixou os traços brasileiros, a pele ainda morena, o nariz com pequena curva sutil, a boca cheia, apenas harmonizada. Esculpida. No fim do 14 meses, Sabrina pesava 53 quilos, 1,65 m. Linhas limpas. Postura reta. Cabelo cortado bob, castanho escuro, com leve oleosidade natural, não loira, não platinada. Pele bronzeada. Estilo minimalista. Saint Laurent básico para eventos, aspire para dia a dia. Ela não postou foto da transformação. Não mostrou rosto novo na Renascida. Guardou. Para um evento específico que ainda não tinha data. Em uma noite de junho, Sabrina,
agora vivendo num apartamento próprio em Pinheiros, 78 metros quadrados. Comprado com dinheiro próprio dos contratos de marca, foi a um evento de premiação patrocinado pela própria Renascida Filmes. Lá num canto conheceu um homem, Henrique Salles, 35 anos, investidor anjo, Aurora Ventures, viúvo, uma filha de 4 anos. Cabelo escuro com fios brancos nas têmporas. Conversa baixa. Henrique não a reconheceu. Ele tinha visto Sabrina, à distância, num jantar do Lucas em 2022. Lembrança vaga. Conversaram 40 minutos. Henrique pediu o telefone dela para um possível investimento em curtas. Mandou mensagem 3 dias depois. Convidou para jantar no Taço Jardins. Sabrina recusou. Mandou de novo, 1 semana. Sem pressa. Só um café. Recusou. Na terceira tentativa ele mandou, tudo bem se você não quiser, mas eu queria te ouvir falar do projeto. Sem agenda. Sabrina dessa vez aceitou. Mas, e isso é importante, não disse quem ela era. Não disse que tinha sido a mulher do Lucas Mendes Carvalho. Não disse que conhecia a Aurora Ventures há 10 anos. Esperou, como sempre. Em julho ligou para Marília. Mari, eu acho que tô pronta. Para ele? Sabrina pensou. Demorou 3 segundos. Não. Para mim. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Presta atenção na curva. Sabrina entrou na cirurgia por vingança. Saiu por entendimento. Entrou querendo Lucas vendo. Saiu querendo se ver. Essa é a curva que a maioria das histórias de vingança não tem. Porque a vingança verdadeira, gente, costuma transformar quem se vinga num monstro. Sabrina foi protegida pela doutora Lúcia pela dona Inês pela Marília. Ela tinha uma rede de amor enquanto se reconstruía sozinha. Eu quero deixar uma frase aqui para você levar para casa. Cirurgia salvou o corpo dela. Terapia salvou a alma. Essa é a parte mais importante do recado. Eu não tô aqui para te incentivar a fazer cirurgia. Eu tô aqui para te incentivar a não passar por esse tipo de processo sozinha. Sem terapeuta. Sem mãe. Sem Marília. Aviso: o próximo capítulo tem virada grande. Vamos lá. Enquanto Sabrina renascia em silêncio, Lucas começou a perder a vida que tinha construído com pressa. A lei do universo não trabalha rápido. Mas trabalha sem precisar de testemunha. Mês 6 depois da separação. Janeiro de 2025. Lucas vendeu o apartamento de Pinheiros, aquele de 110 metros, que ele tinha comprado por questão tributária, amor. Comprou um penthouse em Vila Olímpia. 220 metros, 2 andares, vista para ponte estaiada, 5.200.000 reais. Bárbara escolheu a decoração. Custou mais 800.000 em obra. Antes de mudar, Lucas precisou esvaziar o apartamento de Pinheiros. No fundo de um closet, 7 caixas de papelão. Marcadas no canto, a caneta com letra pequena, Sabrina. Lucas não abriu nenhuma. Mandou o motorista da empresa levar para um centro de doação em Cidade Tiradentes. Dentro daquelas caixas, Lucas não viu, estavam 3 livros do bisavô materno de Sabrina, autografados em 1952. O cobertor xadrez tricotado em 2017. Um caderno de roteiro com 180 páginas escrito à mão. Tudo foi embora. Numa última volta na garagem, Lucas tropeçou em uma moldura. Foto deles em 2017, Vila Madalena, ele rindo, ela com cabelo molhado de chuva. Lucas parou 3 segundos. Olhou. Pensou. Jogou na lixeira. Mês 8. Bárbara já estava morando no penthouse. E começou a lista de exigências. Cozinheiro pessoal, 15.000 reais por mês. Baby, eu não nasci para cozinhar. Trocar o Audi A5 por um Porsche Cayenne, 680.000 reais. O Audi tá datado, tipo a tua ex. 4 viagens internacionais por ano, Maldivas, Aspen, Portofino, Tulum.
E quando Lucas mencionou a viagem anual à casa dos pais em Belo Horizonte, tio, sua família é meio simples, né? Vamos ficar em Saint-Tropez? Eu tenho uns amigos lá que vão adorar o Lucas. Lucas, sem coragem, concordou. Naquele Natal, Roberto Carvalho, 69 anos, sentou na varanda da casa em BH e esperou o filho. Não chegou. A mãe ligou. Filho, tudo bem? Lucas, mãe, complicou. Ano que vem. Foi o primeiro Natal sem o filho mais velho na mesa em 33 anos. E foi nessa fase que Lucas começou a notar uma coisa pequena. Bárbara ficava fria quando ele estava cansado. Tensa quando ele estava estressado. Distraída quando ele queria conversar. Sabrina, em 10 anos, nunca tinha feito nenhuma das 3 coisas. Sabrina aparecia com miojo às 3 da manhã quando ele estava tentando fechar Pete. Lucas anotou mentalmente. Não disse nada. Mês 11. Round B da Nel Finance bateu numa parede. Valuation caiu 30%. 2 investidores principais saíram. Lucas dormia 3 horas por noite, perdeu 5 quilos, ganhou olheiras. Numa terça-feira, chegou em casa às 11 da noite. Cansado. Quebrado. Bárbara estava na sala. Ring light. Câmera. Live no Instagram para Fashion Brand. 112 mil pessoas assistindo. Lucas entrou. Bárbara, sem virar, baby, depois eu falo com você. Tô em closing. Lucas ficou em pé na sala. Esperou 5 minutos. Foi pro quarto. E foi ali naquele instante, tirando o cinto às 11h05 da noite, que Lucas lembrou de uma coisa. Sabrina nunca tinha dito depois, quando ele estava estressado. Nunca. Em 10 anos. Mês 14. Janeiro de 2026. Sabrina, em paralelo, fazia a última cirurgia. Lucas, scrollando o celular num avião para Nova York, tropeçou numa foto antiga. Pasta Backup 2016. Esqueceu de apagar. Praça do Patriarca. Sabrina, 23 anos, 60 quilos, sem maquiagem, cabelo pra cima do vento, lágrima escorrendo enquanto ele, ajoelhado, entregava um anel de R$ 45. Lucas olhou 4 minutos. Fechou o celular. Olhou pela janela. Não dormiu o resto do voo. Ainda no mês 14, em casa, scrollando Reels, coisa que ele nunca fazia, Lucas tropeçou num vídeo aleatório. Como superar a perda de uma identidade. A voz era familiar. Não pelo timbre, pelo ritmo. Aquele jeito de respirar antes de palavra importante. Lucas pausou. Era uma mulher, de costas, narrando em off. 8 milhões de visualizações. Clicou no perfil. @renascida.oficial. Avatar, uma mulher 1,65 m, cabelo bob, rosto trabalhado mas ainda familiar. Bill, Sabrina F. Pinheiro, diretor @Renascida Filmes. Em SP, com tudo dentro. Lucas parou de respirar. Levantou. Andou. Voltou. Sentou. Ampliou a foto. Era ela. Era ela. Mas não era ela. Mandou o DM. 3. Sabrina? É você. Sem resposta. Esperou 12 horas. Mandou de novo. Sabri, eu não esperava esse encontro. Você tá incrível. Posso te ver? Sem resposta. 48 horas depois, mandou a terceira. Por favor, me dá uma chance de falar. 5 minutos. Sem resposta. 3 pontinhos não apareceram. Sabrina tinha lido. E não respondido. Mês 15. A pior briga. Bárbara queria abrir uma marca. Bárbara Lobato Beauty. Capital de R$ 2 milhões. Vinha do bolso de Lucas. Afinal, a gente é casal, né, baby? Lucas estava no meio da preparação do IPO. Liquidez apertada. Recusou. Bárbara explodiu. Tu cresceu na puta da kitnet da Vila Madalena com aquela menina pobre. Agora você tem tudo e não me dá nem uma marca?
Silêncio. Aquela menina pobre. A frase entrou na orelha de Lucas e ficou ressoando. Era assim que Bárbara tinha resumido a Sabrina. A mulher que pagou o aluguel dele em 2017. A mulher que escreveu 3 versões de Pitch Deck sem cobrar. A mulher que ficou 10 anos. Lucas pela primeira vez viu Bárbara com clareza, e entendeu que tinha trocado uma rainha por um espelho. Bárbara saiu uma semana depois. Levou o solitário Tiffany de 70 mil, as 3 Hermes. O Porsche Cayenne, registrado no nome dela 6 meses antes, num gesto que Lucas, na época, achou romântico. Custou ao Lucas o total de R$ 840 mil em 14 meses. Naquele mesmo dia, Lucas ficou sozinho no penthouse. Sentou no chão da sala. Abriu uma garrafa de Casilero Del Diablo de R$ 49, o vinho da kitnet. Pôs Caetano Veloso. Sozinho. Ainda na minha lembrança ela vive ao meu lado. E Lucas chorou. Pela primeira vez, em 11 anos. Desde o velório do avô, em 2015. Mais tarde, naquela mesma noite, abriu o Instagram de Sabrina. R$ 73 reais. Lucas viu todos, em ordem cronológica reversa, e parou no penúltimo, postado havia uma semana. Sabrina sentada num escritório elegante, mesa de madeira clara, máscara natural, sem retoque. Hoje eu queria falar do homem que me deixou em outubro de 2024. 4 minutos. Nome nenhum. Detalhe nenhum identificável. Mas tudo Lucas. No fim do réu, Sabrina sorriu. E hoje eu te agradeço. Porque você me empurrou para fora da casa que tinha virado prisão. E eu nem sabia. Lucas viu 6 vezes seguidas. Não conseguiu dormir. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Presta atenção no fim do capítulo. Lucas viu o réu da Sabrina. E não ficou bravo. Não ficou com ciúme. Ele percebeu uma coisa pior. Sabrina não precisava mais dele para perdoar. Ela já tinha se perdoado. Sozinha. E esse, gente, é o golpe mais forte que ele podia ter levado em 18 meses. Mais forte do que IPO. Mais forte do que cirurgia. Mais forte do que Tiffany. Porque quem se vinga com sucesso ainda precisa do adversário. Quem se vinga com perdão se liberta. E quem se liberta, não volta atrás. Nunca. Eu pergunto, gente, você já perdoou alguém sem contar para ela? Calado, sozinho, no teu silêncio? Conta nos comentários. Porque essa é, talvez, a forma mais elegante de vingança que existe. Próximo capítulo, Henrique Salles. E a noite do IPO se aproxima. Vamos lá. Henrique Salles tinha 35 anos. Investidor anjo. Fundador da Aurora Ventures, fundo de 420 milhões de reais sob gestão. Viúvo havia 5 anos, a esposa, Mariana Tinoco Salles, fotojornalista da Folha, tinha morrido em 2021, num acidente de carro na rodovia Castelo Branco vindo de cobertura. Filha única Antônia, hoje 4 anos, mora com Henrique em Vila Nova Conceição. Cabelo escuro com 2 fios brancos nas têmporas. Olhar lento, daqueles que não correm. Roupa simples, camisa branca, calça preta, tênis white. Sem relógio caro. Sem perfume forte. Henrique era o oposto exato de tudo que Lucas tinha virado nos últimos 5 anos. E foi exatamente por isso que Sabrina, quando finalmente aceitou aquele jantar, sentiu uma coisa que ela achava ter esquecido. Calma. Naquela primeira conversa no evento da Renascida Filmes, quando Sabrina ainda escondia o sobrenome, Henrique mencionou Lucas casualmente. Você conhece o Lucas Mendes Carvalho? Ele é meu investe. Sabrina ficou em silêncio. 2 segundos. Manteve o rosto neutro. De nome. Por quê? Henrique girou a taça. Ele é cara fechado. Talentoso. Mas eu não confio nele 100%. Sabrina ergueu uma sobrancelha. Henrique sorriu pequeno. Cara que abandona quem o ajudou no começo, eu vejo isso. Tô há 10 anos no mercado, Sabrina. Quando o cara fica rico e troca os parceiros antigos pelos novos, é só questão de tempo até ele te trocar também. É padrão.
Sabrina engoliu o vinho. Não respondeu. Mas anotou. O primeiro jantar foi no Taço, Jardins. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Henrique chegou primeiro. Mesa de canto. Não pediu vinho de R$ 1.000 para impressionar, pediu um Malbec argentino de 240. Não pediu degustação. Pediu o prato do dia. A conversa foi longa. Falaram de cinema. Henrique amava Glauber Rocha. Falaram de filha, Antônia, 4 anos, gostava de pintar paredes. Falaram de luto. Henrique mencionou Mariana sem peso, com saudade limpa, sem pedir compaixão. Sabrina riu 3 vezes. Foi a primeira vez que ela riu em 18 meses. Riso de verdade. Daqueles que saem antes de você decidir. No fim do jantar na calçada, Henrique: Sabrina, eu não vou pedir nada além de outro jantar. Posso? Sabrina olhou. Por uns 3 segundos. Pode. 4 encontros depois, num sábado à noite, no apartamento dela em Pinheiros, 78 metros, comprado com dinheiro próprio do contrato com a Natura, Sabrina se levantou da poltrona. Pôs uma taça de água na mesa de centro. Henrique, eu preciso te falar uma coisa. Henrique sentou direito. Olhou. Eu fui namorada do Lucas Mendes Carvalho. 10 anos. Ele me deixou em outubro de 2024 por uma modelo. Eu fiz cirurgia plástica nos 14 meses seguintes. Eu sou uma versão nova da pessoa que vivia numa kitnet em Vila Madalena com ele. Se isso te incomoda, eu entendo. Você sai. Eu não vou perguntar nada. Não vou cobrar. Henrique não falou. Olhou para ela. Por uns 8 segundos. Depois respondeu, devagar. Sabrina. Isso muda uma coisa só pra mim. Significa que eu tenho que ser muito mais cuidadoso contigo. Porque você sofreu mais do que parecia. E porque o cara que te machucou, eu trabalho com ele semanalmente, comitê de investimento. Vai ser desconfortável. Mas eu não vou fugir. Você tá comigo se quiser. Sabrina engoliu. Não chorou. Apenas se aproximou. Sentou ao lado dele no sofá. Encostou a cabeça no ombro dele. Foi a primeira vez em 18 meses que Sabrina encostou a cabeça em alguém. O relacionamento avançou devagar. Slowborn. Sem pressa, sem cobrança, sem foto nas redes. 4 meses se passaram. Sabrina conheceu Antônia. A menina, 4 anos, tímida, ficou em pé na sala da casa de Henrique. Olhou Sabrina por uns 20 segundos. Você é amiga do meu pai? Sabrina ajoelhou-se. Sou Antônia. A menina aproximou-se devagar e cheirou os cabelos dela. Ela tem cheiro bom, papai. Henrique sorriu sem mostrar. Em paralelo, a Renascida Filmes virou empresa de verdade. 220 mil seguidores no Instagram. Receita anual estimada em 1.200.000, 8 funcionários. Marília tinha investido mais 200 mil em troca de 15%. Já havia conversa com a Globoplay sobre um documentário sobre transformações. Sabrina não falava com Lucas. Não olhava o Instagram dele. Não pesquisava o IPO. Marília trazia notícias quando precisava. Sabrina pedia resumo de 2 linhas, sem detalhe. Em outubro de 2026, Henrique chegou na casa de Sabrina com um envelope. Convite. IPO da Neo Finance. Dia 23, sexta. Rooftop do JK. Sabrina pegou. Leu. Devolveu sem expressão. Você vai? Eu sou cotista. Tenho que ir. Sabrina ficou em silêncio. Henrique esperou. Você quer ir? Sabrina pensou 3 dias. Na 4ª noite no jantar, respondeu. Sim. Eu quero ir, mas eu vou de mim, não de tua acompanhante. Você vai sozinho. Eu vou sozinha. A gente se encontra dentro. Henrique pousou o garfo. Por quê? Sabrina olhou nos olhos dele. Porque eu não vou aparecer pendurada em outro homem. Esse capítulo não é nosso. É meu. Henrique olhou um instante. Sorriu pequeno. Pegou a mão dela. Não argumentou. Tudo bem. Eu te encontro lá dentro.
Na noite anterior ao IPO, 22 de outubro, quinta-feira 22h15, Sabrina sentou na frente do espelho do quarto. O vestido preto Saint Laurent já estava passado, o cabelo bob recém-cortado, a pele limpa, o batom MAC Russian Red sobre a mesa. E na palma da mão direita, um objeto pequeno. Anel de prata barata. R$ 45. Mas não era o original. O original tinha ficado, aquela noite de outubro de 2024, sobre a mesa do apartamento de Pinheiros, ao lado de 2 folhas impressas e um screenshot. Esse anel, esse na palma, era novo. Sabrina tinha voltado à feirinha de São Cristóvão na segunda anterior. Procurou a mesma banca. A vendedora, mesmo a senhora idosa, ainda vendia o mesmo modelo. R$ 45. Sabrina comprou. Porque o original, aquele que Lucas tinha guardado, tinha a promessa. E promessa quebrada não tinha mais valor. Esse novo era cópia. Formalidade. Documento. Devolução simbólica. Um objeto de R$ 45 virando ponto final. Sabrina sorriu para ela mesma no espelho. Não chorou. Não tremeu. Pegou as chaves do Mini Cooper cinza fosco, R$ 280 mil, comprado 6 meses antes com dinheiro próprio. Saiu. Dirigiu até o JK Iguatemi. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Sabrina podia ter escolhido 100 caminhos para se vingar. Postar vídeo de denúncia. Soltar áudio. Mandar print pra Folha. Fazer escândalo na Faria Lima. Comprar uma página inteira do Estadão. Ela escolheu o mais elegante, o mais frio, o mais difícil. Aparecer, em pé, sem grito, devolver o anel, sair. Porque a vingança verdadeira, gente, não é gritar. É a indiferença com elegância. É chegar em pé num lugar onde te jogaram fora. Sem precisar dizer nada, sem precisar humilhar, sem precisar de testemunha. A vitória verdadeira é quando o outro não tem mais poder nenhum sobre teus sentimentos. Quando ele vira só uma pessoa. Mais uma. Comum. Eu pergunto, como você acha que Sabrina vai reagir quando ver o Lucas cara a cara? Comenta antes do próximo capítulo. Eu leio cada um. Vamos lá. A noite do JK Iguatemi. 23 de outubro de 2026. Sexta-feira. 21h47. Rooftop do JK Iguatemi. 27º andar. Sabrina chegou ao subsolo. Estacionou o Mini Cooper na vaga marcada para convidados especiais. Henrique tinha avisado o valet que ela viria. Subiu pelo elevador panorâmico. Sozinha. 42 andares de subida silenciosa, vendo São Paulo se afastar, depois inteira lá embaixo. Lá em cima, 280 convidados. Champanhe Velvet Clicquot. Garçons de luva branca. Tom Ford no ar. Lucas Mendes Carvalho no centro do salão, sobre uma tarima dourada, microfone na mão direita, terno Brunello Cucinelli, sapato Berluti caramelo. Lucas tinha decorado o discurso 2 semanas antes. Não tinha tido cabeça para refazer depois que Bárbara saiu. Bárbara estava lá, convidada como amiga próxima da empresa no canto direito, vestido azul marinho, ainda com o solitário Tiffany no anelar. Os dois fingiam diante dos convidados. Lucas ergueu a taça. E quero agradecer, antes de tudo, a minha mulher Bárbara, que tá comigo nessa jornada toda. Aplausos. Bárbara sorriu vazia. E foi nesse instante que a porta do elevador panorâmico abriu. 60 segundos. 60 segundos em que tudo aconteceu em câmera lenta. Os passos de Sabrina sobre o mármore polido. Devagar. Vestido preto Saint Laurent até o joelho. Tecido caindo perfeito. Cabelo bob castanho. Maquiagem natural, não brilhante, não loira, não Bárbara. Apenas uma mulher de 1,65 m que naquela noite, tinha a postura de quem ocupa 1,72 m. As cabeças começaram a se virar, não por ela ser excepcionalmente bonita. Existia gente mais bonita ali. Modelo, atriz, herdeira loira.
Era pela autoconfiança. Aquela autoconfiança que não precisa explicar. Aquela autoconfiança que, quando entra num lugar, faz o lugar inteiro parar. No canto do salão, Henrique Salles olhou. Apenas olhou. Não se aproximou. Apenas, pequeno, baixou a cabeça uma vez. Esse capítulo é teu. Eu tô aqui. Sabrina não olhou para ele. Atravessou o salão, reto, em direção à tarima. Lucas, no microfone, viu uma movimentação. Olhou. 4 segundos. Lucas precisou de 4 segundos para reconhecer. E quando reconheceu, a taça de champanhe escorregou da mão dele. Bateu no mármore. Estilhaçou. O líquido dourado se espalhou nos sapatos Berluti. Sabrina? Sabrina parou em frente à tarima. Olhou para cima. Para Lucas, que estava 50 centímetros mais alto que ela. Não sorriu, não gritou, não chorou. Oi, Lucas. Parabéns pelo IPO. Eu vim te devolver isso aqui. Estendeu a mão. Na palma, o anel de prata barata. Lucas, pálido, tentou. Sabrina, você tá. Como você tá? Eu tô bem, Lucas. Obrigada por perguntar. A voz de Sabrina não era hostil. Não era doce. Era a voz que Lucas nunca tinha ouvido antes, neutra. Como se Lucas fosse uma pessoa que ela conhecia há muito tempo num evento qualquer. Lucas no sussurro. Você mudou. Sabrina inclinou a cabeça pequenininho. Sorriu sem alegria. Não, Lucas. Eu não mudei. Eu só virei a Sabrina que eu seria se você não tivesse me convencido durante 10 anos que ser pequeninha era seguro. Silêncio. 280 cabeças prendendo a respiração. Sabrina respirou. Continuou, e essa foi a frase que ia rodar Brasil inteiro nas próximas 2 semanas. Lucas, eu cresci. Mas não para ter um corpo melhor, porque corpo é só ferramenta. Eu cresci porque você me ensinou, sem querer, a coisa mais importante da minha vida, que aceitar amor que cabe em mim é melhor do que esticar amor que não cabe. Lucas pôs as 2 mãos no microfone. Tentou. Sabrina, eu errei. Eu sei que errei. Eu não devia ter feito isso. Me dá. Me dá uma chance de explicar. 5 minutos. Por favor. Sabrina pegou o anel. Ergueu na altura do peito de Lucas. Lucas, esse anel aqui, ele é uma cópia do que tu me deu em 2016. O original eu deixei na tua mesa em outubro de 2024, ao lado da prova da tua traição. Esse aqui é novo. Eu comprei semana passada. Mesma banca, mesma vendedora, R$ 45. Pra te entregar hoje. E pra te dizer uma coisa. Pausou. Olhou Lucas nos olhos. Aquele anel original, aquele de 2016, ele teve mais valor do que o solitário Tiffany de 70 mil que tu deu pra Bárbara. Sabe por quê? Porque aquele tinha promessa. Esse aqui de hoje, esse novo, não tem nada. É só formalidade. Como tu, no fim, virou. Pôs o anel na palma de Lucas. Fechou os dedos dele com a outra mão. E foi nesse instante, diante de 280 pessoas, no rooftop do JK Iguatemi, na noite de IPO de R$ 280 milhões, que Lucas Mendes Carvalho, folder CTO, mineiro de 33 anos, chorou pela segunda vez em 11 anos. Bárbara no canto direito viu, pegou a Hermes. Saiu sem se despedir. O Tiffany sumiu junto. Sabrina virou. Caminhou de volta pelo mesmo trajeto que tinha feito 60 segundos antes. Sem pressa. Sem virar a cabeça. Sem olhar Henrique. A porta do elevador abriu. Entrou. As portas fecharam. No estacionamento, 2 minutos depois, Henrique a alcançou. Não falou. Apenas pegou na mão dela. Andaram em silêncio até os carros. Mini Cooper de Sabrina. BMW de Henrique. 2 carros lado a lado, 2 faróis acesos no estacionamento subterrâneo do JK Iguatemi. Sabrina entrou no Mini. Henrique no BMW. Saíram um atrás do outro.
Vila Nova Conceição. Manhã seguinte. Sábado, 7h12. Lucas acordou no Pentose. Sozinho. Sem Bárbara. Sem ninguém. Foi até o banheiro principal. Espelho de 4 metros. Olhou. E pela primeira vez em 7 anos, ele não viu o CTO da Neo Finance. Não viu o cara da Folha de São Paulo. Não viu o folder de 280 milhões. Viu um menino de Belo Horizonte, 20 anos, calça jeans, mochila Targus. Que tinha encontrado na fila de um Xerox da USP a melhor coisa que iria acontecer com ele na vida inteira. E que tinha jogado fora. Lucas pegou o anel da mesinha de cabeceira. O segundo. O que Sabrina tinha entregado na noite anterior. Sentou na borda da cama. Apertou na palma. Chorou. 17 minutos. Depois pegou o telefone. Descou um número que ele não discava havia 8 meses. Toque. 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 Filho. Mãe, filho, que aconteceu? Mãe, eu acho que eu fui idiota. Silêncio do outro lado. 2 segundos. Filho. A Sabrina? Como tu sabe? Filho. Mãe sabe. Sempre. Pausa, gente. Aqui é a Cibele Damasceno. Aconteceu. A noite aconteceu. Mas presta atenção, gente, presta muita atenção. Sabrina não falou nada de mal. Não gritou. Não xingou. Não mencionou Bárbara em ataque, só passou pelo Tiffany de raspão. Não soltou o áudio. Não fez escândalo. Ela só devolveu o anel. E disse uma verdade. Aceitar amor que cabe em mim é melhor do que esticar amor que não cabe. Essa é, gente, na minha opinião humilde, a frase mais sábia dessa narração inteira. Frase pra tatuar. Frase pra colar na geladeira. Frase pra mandar pra aquela amiga que tá numa relação onde ela tá sempre se diminuindo. Eu pergunto pra você que tá ouvindo, você tá esticando algum amor pra caber? Tá se dobrando, se diminuindo, se torcendo, pra outra coisa caber em você? Pensa nisso essa semana. E volta aqui pra me contar nos comentários. Próximo capítulo, o último. Vamos lá. 3 meses depois da noite do IPO, Lucas tentou. Tentou 14 vezes. O primeiro e-mail veio uma semana depois do Ralph Top. Texto longo, 3 páginas, divagações sobre culpa, pedidos de desculpa, comparações entre o homem que ele era em 2014 e o homem que ele tinha virado. Sabrina abriu. Leu 2 linhas. Fechou. Não respondeu. Vieram mais 13. Em cada um, Sabrina lia 2 linhas iniciais, fechava, arquivava na pasta Lucas, pasta que ela quase nunca abria. Em janeiro de 2027, Lucas apareceu uma vez no lobby do prédio da Renascida Filmes, em Pinheiros, 5º andar. Sabrina viu pela câmera da recepção. Não desceu. Marília, sócia, 17%, desceu por ela. 4 minutos de conversa. Frases curtas. Lucas, vai embora. Ela não vai te ver. Aqui é o trabalho dela. Não é o teu lugar. Lucas obedeceu. Saiu. Em fevereiro, chegou um envelope branco, sem remetente, no apartamento de Sabrina em Pinheiros. Dentro, uma carta de 1 página. Letra pequena à mão. E no fundo, um pequeno objeto enrolado em papel manteiga. A carta dizia: Sabrina, você me devolveu uma cópia. Mas o original eu sempre guardei. Em todas as mudanças. Em todas as caixas. Eu nunca joguei fora. Você precisava saber. Lucas. Sabrina abriu o papel manteiga. Era o anel de 2016. O original. R$ 45. Banca da Feirinha de São Cristóvão. Sabrina segurou 3 segundos. Sentiu uma pontada pequena, quase imperceptível. Não pena. Não saudade. Algo mais frio. Reconhecimento de que aquele anel já tinha sido a coisa mais importante da vida dela, e agora era um objeto. Abriu a gaveta debaixo da escrivaninha. Pôs lá dentro. Fechou. Não respondeu. Henrique e Sabrina seguiram devagar, sem casamento marcado.
Sem foto no Instagram. Sem pressa. Sem cobrança. Antônia, agora há 5 anos, começou a chamar Sabrina de Sasa. Sabrina permitiu, sem se apressar a virar mãe. Eu sou amiga sua, Antônia. Quando você quiser mais, você fala. A criança aceitou. Numa quarta-feira de março, Sabrina ensinou Antônia a fazer pão de queijo na cozinha. Mãos pequenas pegando bola de massa. Farinha no nariz. O cheiro de queijo curado de Minas que Henrique trazia do mercado. Foi a primeira vez, em 11 anos, que Sabrina cozinhou pão de queijo num lugar que ela considerava casa de verdade. A Renascida Filmes explodiu. Em maio de 2027, fechou o contrato com a Netflix Brasil. Série de 6 episódios, As Mulheres que Renasceram. Direção e roteiro de Sabrina Pinheiro. Capital Injection da Netflix, R$8 milhões. 14 funcionários no escritório. Conta verificada. 500 mil seguidores no Instagram. Em julho, Forbes Brasil publicou. Sabrina F. Pinheiro, under 30 mais influentes do país, 2027. Foto de capa, ela em St. Laurent sem joia, postura reta, sorriso pequeno. Lucas leu na sala de espera de uma reunião. Em silêncio. Não comentou com ninguém. Em agosto, Sabrina convidou Lucas pro próprio podcast. Conversas com quem já errou. 15 episódios já gravados, 8 milhões de downloads. Lucas aceitou em 3 horas. Foi ao estúdio em Pinheiros. Sentou na cadeira de couro caramelo. Microfone Shure SM7B. Câmera Sony FX3. 2 horas de entrevista. Sabrina, do outro lado da mesa, em pé de igualdade. A primeira pergunta foi a mais dura. Lucas, na sua opinião, qual foi seu maior erro? Lucas pensou. Muito. Achar que crescer significava deixar quem cresceu comigo. Sabrina anotou. E o que você diria para ele de 30 anos agora? Para você mesmo, no início de 2023? Antes de tudo dar errado? Lucas demorou. Olhou pro microfone. Levantou o olhar para Sabrina. Os olhos molharam. Que a Sabrina de Volta Redonda valia mais do que tudo que ele ia conquistar depois. Mais do que 280 milhões. Mais do que IPO. Mais do que Penthouse. Que ele, que eu fui um idiota. Sabrina não respondeu. Apenas anotou. Continuou a entrevista, profissional. Outras perguntas, normais. No fim, Lucas pediu para abraçar. Sabrina disse não, gentil, firme. Lucas, a gente pode se respeitar, mas não se tocar. É o que dá certo agora. Lucas concordou. Saiu. O episódio teve 9 milhões de downloads em 2 semanas. Natal de 2027. Volta Redonda. Sabrina dirigiu até a casa da mãe na Avenida Souza Cardoso, 314. Casa que ela tinha comprado em julho. R$420 mil, 3 quartos, varanda ampla, jardim com mangueira. Dona Inês, 64 anos, estava na varanda. Tricotando. Cabelo branco trançado. Sabrina trouxe 2 caipirinhas, limão Tahiti, açúcar mascavo, cachaça artesanal de Paraty. Sentou ao lado da mãe. Inês olhou para a filha. Por uns 10 segundos. Filha. Quando tu chegou aqui há 2 anos, em outubro, eu chorei a noite inteira porque eu achei que tu tinha quebrado para sempre. Que tu não ia voltar mais. Sabrina escutou. Hoje, olhando tu, eu não te reconheço só do rosto. Tu também não tem mais aquele jeito de quem espera permissão para existir. Tu chega num lugar e o lugar te faz espaço. Eu sou orgulhosa, filha. Eu sou orgulhosa de uma maneira que dói, sabe? Que dói por nunca ter sido eu que conseguiu te ensinar isso. Sabrina chorou. A mãe pôs a mão na cabeça dela. Passou os dedos no bob castanho. Devagar. Como quando ela tinha 5 anos. Não falaram mais. Ficaram ali, na varanda, vendo o sol cair sobre a mangueira. Em janeiro de 2028, numa noite de domingo, Sabrina ficou sozinha no apartamento de Pinheiros.
Henrique tinha viajado a Curitiba com Antônia. Sabrina ficou em casa. Pijama. Chá de hortelã. Pegou uma caixa de sapatos antiga do alto do armário. Marca Melissa, 2017. Forrada de papel de presente azul. Abriu. Dentro, 12 cartas escritas à mão para Lucas em 2014 e 2015, nunca enviadas. Uma foto polaroid da kitnet em Vila Madalena. Uma passagem de ônibus rodoviário, número 302, expedida em 15 de outubro de 2024. E 2 anéis de prata barata idênticos, R$45. Sabrina pegou o original. Olhou 3 segundos. Levantou. Foi até a cozinha. Abriu a tampa do lixo. Soltou. Plim. Esse não me serve mais. Voltou. Pegou o segundo, o que ela tinha entregue a Lucas no Ralph-Top e que ele tinha devolvido pelo correio. Esse, ela colocou de volta na caixa. Esse aqui, esse é prova. Fechou a caixa. Pôs na prateleira de cima. Sentou no sofá. Abriu o notebook. Tela em branco. Cursor piscando. Começou a escrever o roteiro do próximo filme. Título: Mulher Pequena. História de uma mulher que descobre que foi sempre grande. E que os outros é que estavam cegos. E é aqui, gente, que a gente fecha essa narração. Aqui é a Cibele Damasceno. Antes de te dar tchau, 3 bagagens para você levar para casa. Primeira, a melhor vingança não é fazer o outro se arrepender. É ficar tão forte que o outro nem importa mais. Sabrina não precisava do Lucas vendo. Ela precisava dela mesma vendo. E quando ela viu, o Lucas virou só uma pessoa qualquer no fundo da sala. Segunda, cirurgia plástica não salva ninguém. Terapia salva. Eu repito porque é importante. Essa história não é cheerleader de bisturi. É cheerleader de cuidado interno. Sabrina se reconstruiu porque tinha Marília, Dona Inês, Doutora Lúcia. Não foi o Doutor Cipriano sozinho. Nunca é. Terceira, amor sem condição não é para qualquer um. Sabrina amou Lucas sem condição por 10 anos. A culpa não foi dela. Mas ela aprendeu, doendo, que amor sem condição também precisa de fronteira. Reserva o amor mais limpo para quem prova que cabe nele. Comenta qual cena mais te marcou. Kitnet, táxi pra Volta Redonda? Espelho do banheiro? Rooftop do JK? Natal na varanda? Like se você já amou 10 anos e foi chamada de pequena. Manda pra amiga que tá duvidando dela mesma. E pra fechar, sejam Sabrinas. E quando vier mudança grande, faz a pergunta do Dr. Cipriano. Você tá mudando pra outra pessoa te ver de outro jeito? Ou pra você se ver de outro jeito? Se for pelo outro, para. Se for por você, vai até o fim. Aqui foi a Cibele Damasceno. Foi um prazer enorme. Tchau.